Atlanta.com, nos Estados Unidos da América, transmitido para todos os quadrantes da Terra. Eu sou o vosso irmão Jorge Pereira, falo-vos da cidade de Braga, em Portugal, a convite do meu amigo muito especial, pastor José Ramalho, a quem cumprimento, e à sua esposa Gladys. Querido pastor, como estão as coisas por aí? Tudo bem? Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe, meu querido. Muito obrigado, a vocês também. Respeitados ouvintes e amados em Cristo, eu quero dedicar esta reflexão à missionária Claudiceia e ao seu esposo, pastor Manuel Ayala, que tem a sua missão na Sérvia, mas que estão aqui por Portugal e está a passar uma fase muito difícil da sua vida. É um casal que eu amo e respeito muito e tenho a felicidade de pertencerem à minha família. É muita a minha admiração, porque esta serva fiel, perante a situação, não se atreve a perguntar a Deus porquê? Por que me está a acontecer isto? Mas antes diz: para quê, Senhor? O que pretendes que eu faça? É isso mesmo que ela pergunta. Tal é a fé que ela tem no nosso amado Senhor. Enquanto isto, e neste momento, vemos o quanto as pessoas temem a morte. Não é verdade, meus irmãos? Nestes dias em que temos estado confinados a casa, dei conta de que milhares de pessoas têm muito medo de poderem contrair um vírus mortal. Dei comigo a refletir como as pessoas têm tanto medo da morte. Muitas darão até mesmo tudo o que têm, nem que seja só para prolongar uns meses mais as suas vidas. E apercebi-me que até mesmo aquelas que conhecem razoavelmente a palavra de Deus, a Bíblia, também estão apavoradas. Ou não se lembram das promessas de Jesus Cristo, que estão registadas nas Escrituras, ou então não sabem verdadeiramente o que é fé e que a Bíblia é o manual de Deus para a nossa conduta e nos conduz à vida eterna. Sim, eu disse vida eterna e não meia dúzia de anos ou de meses. Nós podemos ler em Mateus 10 e versículo 28, que diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Normalmente fazemos muitas coisas erradas, meus irmãos. Quem não faz? Aquilo que Jesus nos alertou para não fazermos, muitas vezes é isso que nós nos esquecemos e fazemos. E isso corresponde a quê? A apanhar vírus que podem ser também mortais, mais do que o atual. Pois, conforme vos disse, pouco antes, em Mateus 10, 28, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Agora, os meus amados podem perguntar-me: mas o que é que eu faço assim de tão perigoso para arriscar a minha salvação, a minha vida, a minha salvação eterna? Não vou discutir doutrinas aqui, nada disso. Por isso vamos antes ler uma palavra que está no livro aos Romanos, no capítulo 12, e que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também na primeira epístola de São Paulo a Timóteo, diz, portanto, Timóteo de 3 a 10, no capítulo 1, 3 a 10, deixa eu ver aqui,
consultar aqui, exatamente, Timóteo 1, 3 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o que faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas e para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Pois, meus amados, são estas algumas das coisas que nos poderão fazer perder a salvação se não aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Claro que devemos ser cautelosos e cumpridores das medidas recomendadas pelas autoridades, quanto mais não seja por respeito aos outros. Mas o mais importante, meus amados, é não andarmos temerosos e confiarmos sim em Deus e nas suas promessas, principalmente na salvação e vida eterna. Vocês entendem o que eu disse? Salvação e vida eterna. Não é 80, 90, 95, 100 anos. É vida eterna. Eu, no entanto, afirmo que não poderemos exercer fé em Deus se não conhecermos a sua palavra. Eu vou repetir de novo. Afirmo que não poderemos exercer fé em Deus se não conhecermos a sua palavra. E porquê? Porque podemos erradamente estar à espera que Deus nos dê aquilo que nunca prometeu na sua palavra. Muitas pessoas nunca refletiram que cumprir promessas é fazer chantagem com Deus. Sim, pode ser chocante aquilo que eu estou a dizer, eu peço perdão por aqueles que possam ficar chocados com isso, mas essa é a verdade. Fazer promessas é fazer chantagem com Deus. O que estou a dizer é exatamente aquilo que os meus queridos irmãos poderão entender se lerem em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Leiam este texto e, para não estar a alongar esta reflexão, irão compreender muito bem o que estou a querer que entendam. Eu volto a repetir, Hebreus 11, a partir do versículo 1. Ler este capítulo todo e irão entender perfeitamente o que Deus quer ou requer de nós. A fé não é pagar alguma coisa se o milagre acontecer. Até porque Jesus Cristo, com o seu sangue derramado pelos nossos pecados, por o alto preço que pagou naquela cruz dando a vida por nós, pagou tudo. Ele pagou tudo. E fazer isso é dizer a Deus que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. E nós não podemos fazer ou cometer esse pecado. Meus amados, meus queridos irmãos, não quero que fiquem chocados. E os meus queridos ouvintes que porventura não conheçam bem a palavra. Mas eu vou terminar com boas notícias para os que amam a Jesus Cristo e são obedientes à sua palavra. Uma vez que ele, Jesus, já não está pregado naquela cruz.
E eu disse, ouviram que eu disse, que ele já não está pregado naquela cruz. Ele ressuscitou, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, e diz-nos em Apocalipse, no capítulo 22 e versículo 12, ele diz-nos isto: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ora, meus amados, fala de obra, a sua obra, mas não são obras de construção civil, obras literárias, obras de arte, assim como alguém com quem um dia estava falando destas coisas e que me disse, obras é o que não me falta. E deu-me vontade de rir, mas triste, para aquela pessoa não entender que as obras que Deus estava a falar têm de vir do amor pelos outros, do que fazemos desinteressadamente para ajudar quem nos rodeia, principalmente para darmos bom testemunho da palavra de Deus, transmitindo-a com fidelidade e mansidão, para que as vidas dessas pessoas se possam transformar, vindo a conhecer a Jesus Cristo e saber que as nossas vidas não terminam aqui neste mundo, mas que nós temos. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus! Que bênção maravilhosa! Irmão Jorge, continue essa mensagem em nome do Senhor, irmão Jorge, para a glória de Deus! Senhor, que ouve a tua palavra através desta rádio, que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. TV RadioAtlanta.com, RedeFJR.com, agora é Brasilnovo.com. Ficamos por aqui, mas podemos retornar a qualquer momento, se Deus permitir.